Amigos, vamos falar hoje sobre dias difíceis por orientação dos amigos espirituais que tem de mês para cá, maio mais ou menos para cá, sugerido determinados temas, não por acaso. Primeiro, que o acaso não preside nada. Segundo, porque temos observado que conforme o tema escolhido a ser abordado por nós, e estarmos aqui discutindo sobre isso, a espiritualidade faz um tipo de trabalho, não só com os espíritos aqui trazidos, desde horas antes da nossa chegada, de nós encarnados, mas também com o fato de que muitos de nós, praticamente todos, ao longo daquela semana em que vamos aqui nos encontrar, atraímos para junto de nós espíritos grandemente necessitados de um convite definitivo para mudarem suas vidas fora da matéria e poderem se integrar numa nova tarefa e com possibilidades, é claro, de um retorno à Terra numa próxima existência. Por isso, os Espíritos nos lembram que dias difíceis a humanidade sempre enfrentou, mas eles têm sido muito recorrentes, individual e coletivamente, para nós, porque estamos tendo de retorno, segundo eles, aquilo que nós mesmos, como coletividade, provocamos em vidas que se foram, mas cujos reflexos estão permanentemente conosco. Não só na nossa individualidade, nas nossas questões materiais, físicas, mas principalmente na nossa afetividade, no nosso sentimento, naqueles sonhos que nós buscamos mais uma vez e que talvez mais uma vez precisemos confrontar. Estive na Bahia nos últimos dias, 16, 17, 18, 19, e encontrei meninos de sábado em toda parte. E a saudade do pessoal que mora hoje lá, desse ambiente, desse encontro e de vocês, é enorme. E eles saem espalhando aí pelo Brasil e até pelo exterior que não existe uma plateia como vocês. E aí eu entendi por que todo convidado quer vir falar no sábado. O convidado vem lá no final do mundo, se ele puder escolher, ele escolhe o sábado, porque sabe que vai encontrar vocês. E numa tarde de sábado, calor absurdo, estava falando sobre depressão e felicidade. E foram 2h30 falando e escutando perguntas e respondendo. Até tive uma ideia de uma vez fazermos isso aqui. Seria interessante trocar essa ideia mais perto com vocês. Mas, no intervalo, enquanto eu propus ao pessoal que fosse tomar um banho, se pudesse, e aquele calor absurdo mesmo, e todo mundo confiante. Quando chover em Brasília, a chuva chega aqui. Eu falei, meu Deus, vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos, porque lá não chove há muito tempo, a gente não tem nem ideia de quando vai chover. Mas eles na esperança. E aí, no intervalo, eu me sentei por um momento e os espíritos começaram a mostrar a plateia desencarnada. E era uma plateia tão necessitada. E eu achei aquilo tão estranho. Eu falei, meu Deus, olha, eu estou acostumado com o pessoal de sábado. Mas que plateia desencarnada, difícil. De repente, no meu lado esquerdo, se levanta um espírito e vem na minha direção. Um espírito que eu não vou descrever a vocês, porque era uma aparência terrível. Ele aproximou-se e disse, diga a eles que fulano de tal estava aqui. Para mim, fulano de tal não significava ninguém. Mas à noite, quando fomos todos jantar, a equipe organizadora, os anfitriões, comentei, olha que interessante, hoje, no intervalo do nosso encontro, apareceu um espírito que veio e me disse, eu sou fulano de tal, diga que eu estava aqui. E foi um chororô no meio do jantar. Porque então descobri que era um dos fundadores da cidade e que ele havia se matado com um tiro na cabeça. E aí eu entendi o porquê da aparência tão difícil que o espírito ainda tinha, embora estivesse tutelado por um espírito amigo e com permissão de ali estar. E aí, discretamente, os espíritas de lá comentaram comigo que os oradores não gostam de ir até lá porque dizem que a vibração é tão difícil que você não aguenta. Pergunta se quando eles me convidaram, eles me contaram isso. Estou toda satisfeita. Ai,
E todo mundo dizendo, ah, não, lá a barra é muito pesada. Mas eu pude com satisfação dizer, quem está com os meninos de sapo me cala qualquer coisa. E vocês ficaram ainda mais famosos com essa viagem minha à Bahia. Amigos, quando a Segunda Guerra começou, Adolf Hitler invadiu a Polônia, mas disse desde o primeiro instante, seu sonho era muito maior. Era dominar a Europa, era anexar países que haviam sido retirados da Alemanha quando a Primeira Guerra terminara em 1918. Mas declarava, quase em delícia, que o seu objetivo maior não era Paris, onde, aliás, ele dominou por 4 anos durante a guerra, mas a Inglaterra. Ele, em toda declaração, fazia questão de dizer que dominaria o povo inglês. E foi então que Winston Churchill foi até o rádio e declarou para o mundo inteiro ouvir: nós lutaremos nas ruas, nas praças, nas esquinas, nas lojas, nas casas. Nós nunca nos renderemos. E os amigos espirituais contam que na hora que aquele homem, baixinho, gordinho, adorava fumar charuto, adorava beber, coloca-se no rádio para dizer ao mundo, e especialmente a cada inglês, nós nunca nos renderemos. Aí, no coração de cada ser daquele país, nasceu a indignação pelo desejo que Hitler tinha de dominá-los. E juraram que não se renderiam provavelmente. As famílias começam a mandar suas crianças e adolescentes para as fazendas em volta, para a região do campo, para protegê-las. E nenhuma cidade do mundo foi bombardeada como Londres foi, na tentativa dos alemães de dominá-la. Mas na palavra daquele primeiro-ministro havia o tônus vital de que dias difíceis aconteceriam. Fome, desemprego, desespero, perseguição, preconceito, mas eles nunca se renderiam. E não se renderam realmente. E aí comandaram toda uma reação que o mundo anos depois consegue ter para vencer os alemães. E quando ao final da guerra a rainha mãe, suas 2 filhas, Margarete e Elizabeth II, que hoje está com 88 anos, e o primeiro-ministro aparecem na sacada do Palácio de Buckingham, lá estava a Inglaterra inteira à frente. E ele então diz, conforme ficou combinado entre todos nós, nunca nos rendemos. Era o dia da vitória, em que os dias difíceis tinham ficado para trás, mas tinham sido amargos dias. Os espíritos contam que até hoje, mais de 70 anos depois do seu final, a Segunda Grande Guerra ainda tem profundas conotações no mundo espiritual. Eles citam, por exemplo, Joseph Stalin, que desencarna em 1953 e completamente envolvido pelos crimes pavorosos que cometeu. Permanece até hoje na sombra, liderando verdadeiras legiões de almas insubmissas ao homem. Ele, que desencarnou em 53, no mundo espiritual, é temido até hoje pela sua crueldade. Fora da matéria, permanece ainda completamente envolvido pela sombra que trouxe para si mesmo e para tanta gente que ele felicitou. Dos outros líderes da Segunda Guerra, os espíritos sequer dão notícias. Por isso, quando vivemos hoje também, quase 80 anos depois do início da Segunda Grande Guerra, tantas outras guerras, quando se espalha o preconceito e a intolerância religiosa em tantos lugares, é natural que em nosso dia a dia, às vezes sem saber como e porquê, nós nos sintamos desencorajados. No Antigo Testamento está escrito: no final dos tempos, os ímpios terão tantas vitórias que os justos se sentirão
desencorajados. Está no Antigo Testamento. E é como se essa frase viesse para junto de nós hoje. Como se as pessoas que se aproveitam da sociedade como um todo, através da desonestidade, através da intolerância, através do preconceito, galgassem sempre postos, e as pessoas que conhecemos, trabalhadoras e humildes, estão passando por graves dificuldades. Pessoas queridas, vemos partir muitas vezes através do desencarne inesperado, ou ficarem profundamente enfermas, sem que haja uma explicação real, pelo menos nos dias de hoje. Entretanto, os amigos espirituais nos dizem que se há um dia difícil, é aquele do nosso retorno à Terra. É antes disso, aquele dia em que nós começamos a escolher como é que nós vamos voltar, em que circunstâncias voltaremos, quem nos receberá como família, que afetos ou desafetos nós vamos reencontrar. E é claro, eles nos lembram que, como já fizemos isso muitas vezes, para alguns é quase automático o retorno de uma nova existência. Há uma multidão que inclusive reencarna sem sequer ter lembrança de ter ficado fora da matéria por mais ou menos tempo. Porque a sua necessidade de voltar é tão grande que pouco tempo se passa entre a última existência e essa. Ao contrário do que a gente imagina, não ficamos 30, 40, 50 anos desencarnados. A maioria de nós, dizem os espíritos, fica de 3 a 9 anos fora da matéria. Embora eles abram parênteses e nos digam que nós, atualmente na idade adulta, estamos num processo diferenciado na Terra. E como sabíamos que precisávamos vivenciar dias difíceis aqui, tivemos muitos de nós a oportunidade de relembrar nossas últimas 10 encarnações acontecidas nos últimos 800 anos. E que por isso nós não podemos afirmar que não sabíamos exatamente o que estávamos planejando, porque na maioria dos acontecimentos que hoje estão conosco, nós tivemos uma participação decisiva. Eles dizem que nós inclusive fomos chamados a atenção sobre o excesso de dificuldades que muitos de nós planejamos para esta vida. Fomos alertados que talvez não tivéssemos têmpera suficiente para tudo superar, mas estávamos no auge da necessidade. Então dissemos, quase todos nós, que queríamos mergulhar de qualquer maneira, fruto de qualquer relacionamento, no meio de qualquer família, muitas vezes famílias não afinizadas conosco, que queríamos estar ao lado dos nossos grandes adversários de ontem, chamando-os muitas vezes de meu bem. Eu me lembro de... Chamou de meu bem, você sabe que já tem alguma coisa errada. Eu me lembro de uma vez que um senhor, no balcão, tinha um balcão ali antigamente, lá fora, e a palestra tinha sido sobre a reencarnação. E eu passei, e o cara dizendo para a esposa, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando prometi casar com você. Eu fiquei tão chocada, porque era dentro da comunhão que aquele homem estava dizendo aquilo para a esposa. Ela, como toda mulher, teve uma saída dinâmica. Ela abriu um sorriso e virou para ele e disse, depois de assistir a palestra sobre reencarnação, agora eu sei que você estava com a cabeça no lugar. Você me escolheu. Você viu que seria eu a companheira. E ele começou a rir, porque ele olhou para o lado, ele estava ali prestando atenção. E ele disse, meu Deus, eu não vou dar a resposta que esta mulher merece. Vou deixar para quando chegar em casa. Mas a verdade é que quando nós voltamos sempre com determinadas escolhas, embora dilatadamente nós possamos modificar nossas escolhas, sim, ao contrário do que se imaginava na doutrina espírita de antigamente, que estávamos presos terminantemente a compromissos cruéis, terríveis e que não poderíamos modificá-los. Podemos modificá-los, adiá-los, ad eterno, enfim,
podemos mudar. Eu tenho queridos amigos que só se tornaram felizes, por exemplo, após o quarto casamento. Isso não tem problema nenhum. Pelo menos enquanto você está na Terra. Quando você desencarnar e encontrar as 4 vezes, eu tenho certeza que com o talento que você teve de casar-se 4 vezes, você vai dar um jeito também de conciliar todas elas. Calma, calma. Vamos solucionar isso rapidamente. Né? Eu me caso com uma, outras 3 como filha e por aí vai. Aí depois você não sabe de onde vem aquela filha ciumenta, aquela filha que você olha, ela já está meio enviesada. Ou você, aparece um namorado, você já entra em crise absoluta, porque você não confia no namorado da sua filha. Nós trazemos do passado lembranças inconscientes que nos acompanham. E dias difíceis são também aqueles em que nós pedimos aos nossos protetores que assinem junto conosco o compromisso com o outro. E, obviamente, pela nossa necessidade, eles se comprometem a estar permanentemente confiantes ao nosso lado, na medida do possível e que nós permitirmos nos auxiliar. Outra hora difícil é quando surgem as enfermidades, porque então o nosso corpo trabalha contra nós. E muitas delas estão relacionadas a nossos desequilíbrios psíquicos e se alimentam das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas depressões, daquilo que não solucionamos até transformarem-se em enfermidades físicas. Ou elas vêm do nosso passado. Quantas pessoas têm órgãos sensíveis sem explicação racional? Por isso os espíritos nos recordam de que até mesmo o nosso DNA é analisado. Nós não temos a nossa genética por acaso. Pai e mãe não foram escolhidos aleatoriamente. É para que forneçam a nós o necessário, muitas vezes, para atravessar determinadas lutas em longo período das nossas vidas ou num breve período que também muito nos ensinará. Outro dia difícil para nós é quando aqueles que amamos fazem opções diversas das nossas. É quando sabemos o quanto de sentimento nós temos por aquela pessoa, quando ela muitas vezes é indene aos nossos bons conselhos, quando ela faz a opção de não estar mais conosco, de não ter sentimentos mais por nós, e nós temos que libertá-las da nossa companhia, mesmo muitas vezes ainda gostando delas. Porque é terrível você forçar uma situação e estar ao lado de alguém que não quer mais estar ao seu lado. Eu digo sempre que é como pegar um cadáver e arrastar debaixo do braço, mesmo sabendo que aquele cadáver não tem mais vida nenhuma, mas tem gente que arrasta. Me recordo, há muitos anos atrás, uma senhora veio conversar, isso ainda na década de 70, e ela comentava que havia se casado com um homem que ela sabia tinha uma séria questão de escolhas sexuais. Entretanto, ela tinha tido com ele um casal de filhos. E eu perguntei a ela se ela era feliz, já que ela estava casada há mais de 20 anos. E ela disse que, frequentemente, de madrugada, acordava, olhava para o lado e, obviamente, o esposo não estava em casa. Mas ela, triunfante, me recordo até hoje, me dizia na orientação: mas Maíse, a senhora fulano de tal, sou eu. Isso a contentava. E eu me recordo que fiquei com muita pena. Isso no meio da década de 70, quando as coisas não eram ditas, quando as pessoas ainda levavam em frente relacionamentos absolutamente fracassados, pela simples necessidade de parecer inserido na sociedade. Me recordo de uma outra noite em que uma menina de 14 anos veio conversar e ela dizia para mim, magoadíssima com a vida: eu já tenho 14 anos e ainda não sou feliz. 14 anos. Eu nunca me esqueci dessa menina, por vários anos eu orei por ela, sem nem saber o nome dela, porque nem se identificaram, ela se identificou. Mas na mesma noite, os espíritos gostavam de fazer isso, que era para a gente não sair daqui muito desanimado. Uma senhora de quase 60 anos, a idade que eu tenho hoje, 57, veio conversar. Ela tinha sido casada por muitos anos com um homem, inicialmente pobre, a quem ela ajudou a enriquecer, fazendo comida.
E ela cozinhava tão bem que ele começou a abrir uma pousada, depois um hotel, enfim. Naquela época ele já era dono de uma rede de hotéis em Minas Gerais. Ela, traída de todas as formas que vocês podem imaginar, decidiu pela separação. Morreu o irmão dela. E no velório do irmão, o ex-marido comparece e diz: o próximo velório é o dela, porque eu vou matá-la. Eu não admito que ela tenha se separado de mim. E ela veio então para Brasília, para a casa de uma amiga, para fugir dele, mas satisfeitíssima com a decisão que tomara. Ela deixou tudo, deixou todo o dinheiro, saiu com a roupa do corpo. Ela virou e disse para mim: Maíse, eu só tenho 57 anos. Na mesma noite em que a menina de 14 me disse: eu já tenho 14 anos. Portanto, eu nunca me esqueci disso. Isso devia ser 74, 75. Nunca me esqueci dessa lição extraordinária que numa noite a vida me deu. Quem era a velha? Quem era a jovem naquelas circunstâncias? Pessoas, cada uma delas vivendo o seu dia difícil, de indefinições, mas com opções tão diferentes. Por isso, eu tenho certeza que o que nos tornaria diferentes, se cada um pudesse contar um pouco da sua história, não é o que nos ocorre, ou a quantidade de dias difíceis que temos enfrentado, mas a nossa reação a esses dias difíceis. Em 25 de maio de 1961, John Kennedy, num discurso emocionado, disse: nós decidimos ir à Lua antes que essa década termine. E os americanos chegaram à Lua 8 anos depois. Mas em seu discurso ele afirmava: nós decidimos ir à Lua antes que essa década de 60 termine. Não porque é fácil, mas justamente porque é difícil. E nesse discurso emocionado, ele que naquele dia não tinha ideia de que em 63 seria assassinado, e que no mundo espiritual, uma vez recuperando-se, se tornaria como é, um dos batalhadores na pátria espiritual pela paz do mundo, ele naquele dia disse a cada ser humano que o que era difícil é que precisava ser tentado, porque só então valia a pena conseguir. As pessoas, quando vêm à Terra, os grandes líderes, os tarefeiros do bem, invariavelmente sofrem muito. E ficamos a imaginar por quê, já que são bondosas pessoas que nos lembram como devemos ser ética e moralmente. Mas no fundo, talvez a vida venha lhes lembrar de que não nasceram simplesmente para si, mas para os exemplos que espalham. Tarefa que deveria competir a todos nós, mas que A, B ou C acabam escolhendo para vir e para serem exemplo. Quando Chico Xavier desencarnou em 2002, Leon Denis tomou a palavra no seu velório e determinou que ele, Leon Denis, voltaria à Terra, já que a tarefa através do Chico estava concluída. E proclamou naquela madrugada em que o corpo de Chico era velado, que todos aqueles que haviam trabalhado através do Chico Xavier fizessem o mesmo, voltassem à Terra para novamente semear como seres humanos novas perspectivas, face os dias tão difíceis. Ultimamente os Espíritos têm dito que uma falange enorme de espíritos amigos do planeta tem sido convocados pelo próprio Jesus, governador da Terra, para reencarnar. Que, entretanto, muitos deles estão adiando esta vinda, impressionados com a indefinição que nós que estamos na carne, que somos a atual humanidade encarnada, possuímos para resolver as questões coletivas e as nossas questões íntimas. Jesus, segundo Joana de Ângeles, diz Edivaldo Franco, pediu ao próprio Francisco de Assis, que viveu no século XIII, para voltar à Terra proximamente e ser, com certeza, um líder, certamente ligado a não uma determinada religião, mas para fazer uma síntese de todas as religiões,
sob a tutela da verdadeira caridade, que sempre foi a intenção de Jesus. Quem não leu, leia um livro chamado A Esquina de Pedra, em que os espíritos narram porque a igreja acabou assumindo as responsabilidades que assumiu e do cristianismo fomos para o catolicismo. Não cabe nenhuma crítica, porque somos nós os católicos daquela época, os cristãos arrependidos daquela época. E dias difíceis os apóstolos viveram justamente quando conheceram Jesus. Contam os espíritos que Pedro dizia a Tiago: quando tudo isso terminar e Jesus dominar o mundo, quando eu voltar para casa, quando eu voltar para minha esposa, quando eu voltar para os meus filhos. E Tiago dizia: o quê? Você de todos nós é o mais iludido. Você acha que depois de encontrar Jesus, nós vamos voltar à nossa velha vida? Não se iluda, nunca mais será a mesma coisa. Porque Tiago já percebia que a tarefa mal começara. E Pedro nem ideia tinha do que ainda viria, dos dias extremamente graves que ele viveria. Jesus sabia que os discípulos ficaram intensamente impactados com o terrível dia da sua crucificação. Por isso ele retorna, reaparece, prova a Tomé, mostrando-lhe os ferimentos nas mãos, que era ele mesmo novamente materializado. E por 40 dias fica em meio aos discípulos para falar-lhes da enorme tarefa que então mal começava. Foram dias dificílimos, porque a perseguição era total e ainda durou por vários séculos. Nós, os perseguidores de ontem, hoje estamos de volta. Uns dentro do outro espírita, como é o nosso caso, enamorados da imortalidade da alma, mas ainda comprometidos com muitas coisas erradas que fizemos, com muita ignorância que espalhamos, com muitos sonhos que nós derrubamos no coração dos outros. Se nós pregamos tristeza e morte na vida das pessoas que passaram por nós, como queremos que nessa existência, em que a noção do belo e do verdadeiro começou a chegar ao nosso coração, por isso os Espíritos nos chamam de meninos, como nós queremos a felicidade completa. A felicidade sem tisna, sem mácula, isso não existe ainda para nós. Mas para sermos felizes futuramente, precisamos aprender que dias felizes precisam alternar-se aos dias naturalmente preocupantes que todos temos ou que ainda vamos viver. Se ainda possuímos pai e mãe, pela lei natural, os veremos partir. Embora de tempos para cá a lei natural parece não existir. Pessoas jovens são chamadas de volta à pátria dos espíritos e pessoas idosas muitas vezes ficam. Eu me lembro quando meu avô materno desencarnou, a minha mãe tinha 14 anos, eu não conheci, e o meu bisavô já era um senhor de idade e lamentava: por que não fui eu? Porque foi ele, só com 38 anos de idade, eu já sou um velho. E ele viveu até os 94 anos. Portanto, viveu muito mais. Mas achou errado que um pai de 4 filhos, aos 38 anos, tivesse desencarnado. Quando Chico Xavier perdeu seu irmão José Xavier, aos 34 anos, com um derrame que mobilizou um irmão por alguns dias, e Chico pediu tanto a Emmanuel, ao doutor Vicente Menezes, que o irmão vivesse, talvez com grandes dificuldades de fala, de movimentação, mas ele tinha filhos pequenos, que o irmão vivesse. Mas ao final de 3 dias, ele desencarna. E o Chico, já idoso, quando lhe perguntavam: Chico, lembre um dia difícil da sua vida. Ele, entre tantos que poderia lembrar, lembrava-se do dia que o irmão tinha morrido. Porque o irmão era o seu grande amigo. Era o único que o compreendia, porque era um médium de desobsessão e sabia bem qual era a tarefa do Chico. E ele nunca se conformou com a partida do irmão, tão cedo, apenas com 34 anos de idade. Quando nós vemos partir pessoas queridas, também esse é um grande e difícil dia para nós. Entretanto, mais difícil ainda para quem absolutamente não crê. Para aquele que vai visitar, como no dia de amanhã, finados, o túmulo de alguém querido,
e imagina que a pessoa, porventura, está ali. Eu confesso a vocês que meu pai desencarnou há 13 anos e eu só fui ao seu túmulo na hora do cemitério, porque é o único lugar onde eu tenho certeza absoluta que ele jamais esteve. Entretanto, se o seu coração precisa estar lá, não há problema nenhum que você vá ao cemitério, levando a sua flor, levando a sua prece, embora nós possamos orar por quem já partiu em qualquer lugar, a qualquer instante. Mas aprendi com os Espíritos que como há muita dor nesses lugares, porque muita gente não imagina que a vida continua tão estuante além da morte física, quando você voltar para casa, coloque para lavar toda a sua roupa e tire dos seus sapatos, porventura, a terra que esteja coladinha na sola do seu sapato. Não que você tenha trazido para a sua casa absolutamente qualquer vibração negativa, mas o ambiente de um cemitério nunca é um ambiente, obviamente, positivo, porque ali há dores, há saudades, há inconformações. Por isso, se você, porventura, não for ao cemitério especificamente, com certeza, logo que amanhece o dia, aqueles que você mentaliza, de alguma forma se farão presentes no seu coração e vão abraçá-lo muito mais vivos do que quando estavam na Terra. Os Espíritos contam que Chico Xavier gostava, e ele mesmo dizia, que ele gostava de ir ao cemitério. Ele gostava de sentar-se na beira de algum túmulo para pensar. Eu tenho a impressão que é o único lugar onde ele conseguiu ficar sossegado. Porque, obviamente, as pessoas, por mais que fosse Chico Xavier, não iam querer estar sentado num túmulo do lado dele. Se bem que do lado do Chico você topava qualquer parada, né? Eu mesma já me sentei ao lado dele e era uma coisa tão impressionante a sua energia, que quando você sentava do lado dele, você não sentia o seu corpo físico. Parecia que alguém tinha tirado você do corpo. Você não sentia nada. Você ficava completamente abduzido, calado, sentado do lado dele. Tamanha a sua energia extraordinária. E ele ajudava, inclusive, entre muitas pessoas, uma senhorinha, esposa de uma alcoólatra, e ela não desistia do marido, o marido bebia, batia nela, aquela coisa toda. Ela ia toda semana buscar o mantimento com o Chico para dar de comida aos seus filhos, ao próprio esposo, alcoólatra, e o Chico delicadamente colocava, escondidinho na palma da mão dela, umas notas de R$1, na época um cruzeiro, para que ela pudesse comprar um leite. E ele escondia na palma da mão dela, passava discretamente para a mão dela aquela quantia. Ela desencarnou e num dos dias em que o Chico estava no cemitério sentado, ela aparece. Chico, eu vim te agradecer, meu amigo. E ele emocionadíssimo, mas então me conte como foi a sua passagem para o mundo espiritual. Ah, Chico, foi tudo bem. Eu fui recebida por muitos protetores espirituais. E adivinha qual é o meu trabalho aqui? Cuidar do fulano. Marido alcoólatra, ela pegou era o marido que ela encontrou do lado de lá, necessitadíssimo, obviamente, porque ele não tinha superado o alcoolismo na Terra, dando trabalho do lado de lá e ela cuidando dele do lado de lá. Nesse dia o Chico estava muito triste. Tinha sido um dia muito difícil. E ele então emocionou-se, começou a chorar, vendo aquela senhora, quantas vezes ele havia abençoado por comida. Era o espírito amigo, o espírito de luz ali naquele cemitério, já estava escuro. E o Chico disse, ô minha amiga, obrigado pela sua visita. Que felicidade saber que a senhora está bem. Ela então pega a própria mão, coloca a mão sobre a mão dele e diz, meu filho, como devolver a você todo carinho, todo alimento, aquelas notas de um cruzeiro que você dobrava tão pequenininho e deixava no meio das minhas mãos. Nada posso fazer, mas vou orar, pedir a Jesus que esse dia difícil também passe. E desapareceu. Depois o pessoal contou que durante 10 dias, o Chico andou com esta mão no bolso do paletó, sem deixar ninguém ver, porque durante 10 dias, se ele tivesse espalmado a mão, todos veriam a gota dourada de luz que aquela mulher havia deixado no centro da sua mão, quando tocou-a
retribuindo em gesto todas as notas do cruzeiro que havia de levar. Por isso Jesus, inesquecível, nos diz: a cada um segundo suas regras. Se hoje os dias são difíceis para nós, se nossos sonhos não se tornam realidade, se estamos sendo perseguidos por pessoas que imaginávamos serem nossos companheiros, se as pessoas estão olhando para nós diferente, se nos surge a calúnia, o vilipêndio, o desespero, a enfermidade, não duvidemos. Somos passado em forma de presente. Os dias difíceis passarão. Outros virão para a construção, para nós, de uma eternidade feliz. Numa hora muito difícil da vida, Chico Xavier viu Emmanuel à sua frente e Emmanuel, muito sério, disse a ele: eu lhe trouxe um recado. E o Chico, chorando, disse: com certeza, um recado confortador. Eu estou vivendo uma situação dramática. E Emmanuel disse a ele: da própria Maria, mãe de Jesus, é o recado. E Chico ajoelha-se emocionado. Quem era ele para receber de Maria um recado qualquer? E ele, emocionado, disse: pode falar. O que foi que ela mandou me dizer? Apenas isso. Isso também passa. Isso também passa. E tornou-se um símbolo para a vida de Chico. Isso também passa. Mas nem preciso dizer a vocês que Maria com certeza quis dizer ao Chico que os dias difíceis passavam, os dias felizes também. Isso também passa. Por isso, meus amigos, quando é a hora de contabilizar a nossa vida, seja a idade física que tenhamos, sejamos generosos com as forças de Deus. Peçamos que nos ampare e abençoe, mesmo que nós não tenhamos condições de perceber a justeza das coisas que nos acontecem. Porque somos de Deus, obviamente, a misericórdia, mas é a justiça também. E as nossas horas difíceis nos avaliam quanto de bem nós já temos no coração. Inegavelmente. E é claro, em muitas circunstâncias dolorosas, adversários de ontem têm permissão de se aproximar de nós para saber como nós estamos reagindo na nossa hora difícil. Eles têm permissão dos nossos próprios mentores. E é óbvio que os mentores permitem isso na esperança secreta de que nas nossas horas de testemunho estejamos firmes, conscientes, mais do que espíritas, verdadeiros cristãos. Quem assiste um pouco de televisão sabe que há dias em que você quase desacredita do mundo, porque as coisas mais hediondas acontecem e as pessoas aparentemente fazem as coisas terríveis com a maior tranquilidade, como se a vida lhes devesse alguma coisa. A própria justiça, tão questionada no mundo inteiro e também no nosso país, liberta em pouco tempo pessoas que absolutamente nunca mais deveriam conviver em sociedade. E o pior é que no pouco tempo que ficam enclausuradas, naturalmente não se reprogramam, não são reeducadas e retornam à sociedade em circunstâncias ainda mais graves. Mas por isso, quando Kardec perguntou aos espíritos, no livro dos Espíritos, onde estão gravadas as leis de Deus, os espíritos responderam: na consciência. Para que soubéssemos que mesmo aquele que utilizamos de todos os recursos financeiros, dos advogados ricos que pode pagar, quando essa pessoa se libera, estará eternamente presa em seu próprio coração. Não importa que seja milionário, não importa que aproveite a vida da melhor maneira, que tenha fugido, que esteja longe, que aparentemente ria da justiça humana. A justiça divina assinala a todos nós. Somos a prova cabal disso. No nosso entendimento, deveríamos ser eternamente felizes. Não fizemos nada que pudesse trazer os conflitos, os desequilíbrios e as tristezas que muitas vezes nossa vida tem. Entretanto, se
Se isso acontece, é porque somos o passado em forma de presente e precisamos resgatar aquilo que ficou para trás. Lembram-se da águia? Deus é um pouco assim conosco. A águia, quando vai dar à luz os filhotes, coloca no seu ninho tudo de mais confortável, para que quando eles nascerem, se sintam completamente queridos. Ela vai atrás de flores, do mato mais sutil, de tudo aquilo que possa tornar o ninho uma beleza. Passa-se o tempo. Os filhotes de águia ficam quase adolescentes. E é a hora da águia ensinar-lhes a voar. Os espíritos gostam desse modelo porque a águia não tem dúvida. Ela pega os filhotes e os lança no ar. E os espíritos gostam de lembrar que tem sempre aquele filhotinho mais preguiçoso, que não está muito afim de voar, de sair do ninho. Está tão bom, o ninho tão confortável, a manhã é tão amorosa. Então ele se recusa. A águia, paciente, como toda mãe, pega o filhotinho preguiçoso, traz ele de volta para o ninho. Os outros já se mandaram, que é da lei. Mas aquele que se recusa, fazendo preguiça, corpo mole, volta para o ninho. Mas aí ela toma uma providência. Ela tira tudo que é confortável no ninho e coloca espinhos. Espinhos no ninho. E obviamente o filhote, que já não é tão filhote assim, na primeira caminhada que ele dá no ninho, ai, já leva a primeira espinhada. Já não há espaço para ele, quanto mais um espaço confortável. E finalmente ele não tem noção. Em quantas reencarnações foi assim? Não queríamos voltar. Estava tão confortável nas regiões do abismo, nas regiões umbralinas, invisíveis aos olhos alheios, perseguíamos os adversários de ontem sem que eles percebessem. Dominávamos encarnados que conseguíamos envolver em nossas teias emocionais. Mas chegou uma hora em que ficou desconfortável demais. Não tínhamos mais condições de estar fora. Precisávamos mergulhar novamente. Porque ficou desconfortável nos ver fora da matéria, o tempo passando, nós adiando os dias difíceis que sabíamos que tínhamos que passar para finalmente avançar. Talvez estejamos vivendo uma vida assim. Os filhotes que se recusavam a voar e para quem está fora da matéria ficou tão difícil que enfim mergulhamos. Mergulhamos muitas vezes até inconscientes do que nos aconteceriam no todo, mas certos de que fomos amparados em todos os instantes, até que completássemos 7 anos de idade e vivêssemos a primeira infância tutelados particularmente pelos nossos mentores espirituais. Quando o presidente Ronald Reagan, em 1981, sofreu aquele atentado, levou tiros que atingiram o seu pulmão, era uma noite de segunda-feira, e eu me recordo de que havia trabalho de tratamento físico-espiritual na comunhão, que então se chamava tratamento de cura, e o Dr. Bezerra de Beleza, através do Milene Carvalho, no meio do trabalho, começou a descrever a cirurgia que lá nos Estados Unidos estava sendo feita no então presidente americano Ronald Reagan. E com detalhes, ele foi nos contando, ao longo daquela hora e meia que nós estávamos ali dentro, que não era nada tranquilo, porque os americanos diziam que estava tudo bem, que era uma coisa simples, que não era nada grave. E o doutor Bezerra dizendo que ele estava lutando para viver e os seus mentores espirituais fazendo de tudo para que ele saísse daquela situação que aconteceu realmente. 2 semanas depois, ele se recuperou completamente, voltou para a Casa Branca. E, mais tarde, ele teve um diagnóstico de Alzheimer e desencarnou completamente envolvido pela doença. Mas sua esposa contou
que ele, já fora da presidência, já doente, recebeu a visita do seu antigo secretário de defesa, Henry Kissinger. E durante horas, ela pela porta viu Henry Kissinger lembrar tudo que eles haviam feito juntos, todos os anos de poder, e Ronald Reagan escutando calado. Ele já estava doente. Até que Kissinger se despede, vai embora. Quando ela entra para buscar os copos, as xícaras de café, ele, o esposo, segura-lhe o braço e diz: meu Deus, esse homem ficou horas me contando que eu fui presidente desse país, você acredita? E aí ela percebeu que a doença já o dominava por completo. Ele não se recordava dos anos de poder que havia vivido. Mas, para não encerrar em baixo astral essa palestra, fiquei sabendo uma história deliciosa justamente sobre ele, quando eu vi. Quando os médicos disseram a ele que ele tinha Alzheimer, que não havia dúvidas e que ele naturalmente viveria todas as desgraças dessa doença tão difícil, e dizem os espíritos que ela está muito relacionada a remorso e que um dia os médicos da Terra vão perceber isso. Mas quando ele foi avisado pelos médicos que tinha Alzheimer, com seu bom humor característico, disse: que bom, eu vou conhecer gente nova todos os dias. Por isso, meus amigos, mesmo que haja dias difíceis, mesmo que seja até um diagnóstico com o qual não contávamos, pensemos que, como se dizia antigamente, ninguém carrega uma cruz que não tenha forças para carregar. Por mais difícil que pareça, tudo que nos acontece foi pedido nosso, e com certeza julgávamos bem capazes de tudo vencer. Não se esqueçam daqueles dois que atravessavam o deserto carregando cada um a sua cruz. O mais esperto, para que ela ficasse leve, a cada pedaço do caminho cortava um pedaço da cruz. O outro, conformado, carregava a cruz completa. Ao final daquele deserto havia um oásis de luz, de água, de sombra. E eles perceberam que entre onde estavam e o oásis havia um abismo. O que tinha a cruz completa desceu a cruz e percebeu que ela era exatamente do tamanho do abismo. Atravessou. O outro chegou na beirada do abismo com um cotoquinho de cruz. E adivinha o que teve que fazer? Voltar todo o deserto. Colar pedaço por pedaço. Porque conforme os Espíritos nos contam nessa história, cada um atravessa apenas usando a própria cruz. Adivinha se nós não fomos os espertos das vidas anteriores, que cortamos as cruzes aos pedaços, até perceber que para chegar do lado de lá, precisamos carregar a cruz completa. Que Jesus nos abençoe, que nos guarde, que até o nosso próximo encontro estejamos ainda melhor do que estamos hoje. E mesmo que vivamos dias difíceis, não nos esqueçamos de que Jesus é o amigo incondicional de todos nós. De que essa casa é tutelada por Adolfo Bezerra de Menezes, que tem por cada um de nós especial carinho. Por isso, vamos rogar a eles que estejamos sempre preparados para tudo vencer, principalmente vencer a nós mesmos. No dia 17, vou estar aqui de novo, é uma segunda-feira, vou falar sobre consciência. Se vocês quiserem vir, se não tiverem nada para fazer, venham. E no dia 6 de dezembro, nossa última palestra do ano, vamos falar sobre esquecidos, por orientação também dos Espíritos Santos. Que eles nos protejam a todos e que possamos, em silêncio, voltar a falar lá, para que elas tenham encerrado a primeira parte dos nossos trabalhos, e termos todos, graças a Deus.